Sejam todos muito bem-vindos. E hoje, como eu disse, como prometido, eu vou dar um exemplo. Eu gosto de usar essa palavra exemplo, porque eu vou compartilhar com vocês como eu organizo uma dinâmica entre educadora parental e mãe ou pai, ou às vezes o casal, né? Então, vocês sabem, né, que a gente precisa ter uma base teórica sólida. Eu, pelo menos, que venho aí da academia, sou professora na PUC, na pós, há tantos anos, desde 2006, valorizo. Eu acho que todo mundo aqui, né, a gente já falou que essa é uma das características essenciais, gostar de estudar, gostar de saber o assunto, né, de se aprofundar nesses assuntos. Isso é básico para o educador parental, porque você não vai falar de um assunto que você não estudou profundamente, tá? Então, nós temos essa parte teórica, ela é muito importante, né? Por isso que eu sei também, muita gente já ficou comentando, eu tenho tal formação, eu já fiz tal especialização, é como eu, também já transitei em várias áreas, né? Não só na área de educação, mas também fui buscar conhecimento em outras áreas. Mas é importante também funcionar na prática, né, gente? Como é que é na prática? Quais são os desafios nesses que a gente encontra enquanto educador parental? Nessa relação entre o facilitador, o educador parental, a educadora parental e o seu cliente, o seu pai, a mãe, que você vai entender. Quais são os detalhes que a gente precisa estar mais atentos, né? E também vou trabalhar... porque a minha ideia, gente, eu já falei isso algumas vezes, não é ensinar assim tem que ser desse jeito. Não, eu vou dar alguns exemplos, hoje eu vou dar né, no curso eu costumo dar mais, de como pode ser feito esse contato para que você estabeleça, crie a sua metodologia, você crie o seu curso, o seu jeito de atender, né? Porque vai depender do seu assunto, vai depender de uma série de fatores que eu vou levantar, tá? Então, depois, eu vou falar sobre essa parte prática hoje, vou trazer exemplos e vou tirar dúvidas também. Então, se você mandou as suas dúvidas e elas não forem respondidas ainda hoje, eu, até amanhã, pretendo responder todas as dúvidas que foram enviadas O ideal, gente, não é enviar no grupo de WhatsApp, o ideal é enviar no post. Sabe, lembram que quando acaba aqui a apresentação, a aula, eu coloco um post no Instagram e peço para vocês colocarem lá os comentários, o maior aprendizado do dia, esse tipo de feedback? Então, é de lá que eu tenho tirado até algumas necessidades, alguns pedidos, algumas dúvidas de vocês para organizar o conteúdo desse seminário. E fico feliz em observar que todo esse conteúdo tá lá no meu curso, né? Mas eu posso falar mais depois disso. Bom, então na prática, como é que eu coloco toda essa teoria, né? Como que é o meu jeito de fazer? Porque eu vou ensinar, como eu disse, um exemplo. Vou dar um exemplo, tá? Eu acho importante ensinar a pescar. Eu não vou só falar, olha, é assim que faz, sempre. Não, no seu curso você também já vai ter aprendido a pescar e vai ensinar os pais e mães a fazerem isso, tá? Então vamos lá. Depois, se tiverem aqui, alguém tá perguntando como faz para entrar no grupo de WhatsApp, no meu Instagram, aqui no meu... depois do meu perfil, tem um lugar lá específico para entrar, tá? Bom, como que então eu organizo? Organizo em 4 etapas. O curso, né? Já vou ser bem objetiva hoje, porque a gente tem bastante informação e eu quero que vocês aproveitem ao máximo esse seminário, tá? Então, essas 4 fases, esses 4 cuidados, passos de como eu organizo o atendimento, desculpem, ao vivo, né? É isso que acontece. De como eu organizo o atendimento individual. A primeira fase é o que eu chamo de acolhida. É aquele momento, gente, da conexão, do vínculo, do elo, da ligação. A gente em coaching chama isso de aliança. A gente em programação neurolinguística chama isso de rapport. Em várias linhas da educação, nós chamamos isso de vínculo, elo, ligação.
Na disciplina positiva a gente chama de conexão, sabe? Então é aquele primeiro momento e tem sim alguns pais que chegam despejando informação, né? Eles trazem, parece até um desabafo, assim, parece que eles estão procurando uma terapia, porque a vontade deles é de ter ajuda. Então eles querem, já vêm ansiosos. Isso uma boa parte de pais e mães, quando vem para o atendimento individual, é porque eles também não querem compartilhar aquela dificuldade, aquela situação que eles estão vivendo com os filhos, na frente de outros pais e mães. Mal sabem eles que só muda de endereço, né, gente? Muda aqui um desafio ali, outro ali, mas que no fundo todo mundo tem os mesmos desafios ou muito parecidos. Mas eu entendo que, né, muitas vezes, para muitos pais, é inclusive também uma questão de agenda, de horário, de conveniência, sabe? Ou de querer ir mais fundo no caso específico do seu filho, da sua filha. Então, vamos supor que você está aí no formato individual, que é hoje o que eu vou me centrar, tá? Então, nesse formato, essa primeira fase da acolhida, o próprio nome já está dizendo, é a fase em que você acolhe, em que você recebe, em que você estabelece essa ligação, esse elo, esse vínculo. Portanto, se é a hora do desabafo dos pais e das mães, é a hora também que você escuta. Porque você vai escutar aquelas coisas que eu já falei, né? Eu já fiz de tudo, eu não sei mais o que fazer, eu tô me sentindo impotente, eu tô frustrado, eu fico até com raiva, tal. Então é a hora que eles falam dos sentimentos que eles estão sentindo. Eles falam dos comportamentos desafiadores dos filhos. Eles falam tudo que eles já tentaram, que geralmente não é pouca coisa mesmo, né? É dentro da cartela de repertório que eles têm, eles já tentaram de tudo. Então, por isso que eles vêm buscar ajuda, para aprender outras possibilidades. Que outras formas eu tenho para lidar com essa situação, diferentes dessas que eu já fiz e que não estão dando certo, né? Então, por isso que eu falo que é a hora da acolhida, desse desabafo dos pais e mães. Só que tem alguns pais e mães, vamos assumir, que chegam mais fechados, mais tímidos, assim, mais inseguros, né? E o nosso papel nesse momento de acolhida é de aceitar esse ritmo, aceitar essas diferenças entre as pessoas, né? Por isso que também uma das características essenciais que eu mencionei são essas habilidades sociais, principalmente a de empatia. Então é quando você demonstra para aquele pai e mãe que você compreende aquele sentimento, que você compreende aquela frustração, aquela insegurança que eles estão sentindo, que você consegue de verdade se colocar no lugar deles. Então essa escuta empática, essa escuta ativa, tudo bem, vocês provavelmente já conhecem essa teoria. Agora, como colocar em prática? Bom, essa é outra aula. Essa é uma aula específica que a gente pratica mesmo, como colocar em prática isso, como exercitar essa escuta ativa, essa escuta empática, essa demonstração de empatia. E um jeito maravilhoso, já vou dar uma dica hoje, tá? Um jeito maravilhoso, e também para isso tem mais até de uma aula no meu curso, que é fazer boas perguntas. Como eu faço boas perguntas? Porque existem perguntas e perguntas. As perguntas poderosas, né, como a gente chama no coaching, as perguntas empáticas, as perguntas respeitosas, as perguntas que conversam, né, que convidam a um diálogo, a uma conversa. Porque é lógico que nesse primeiro dia, né, na primeira vez que os pais e mães chegam para um atendimento, eles vão querer falar muito provavelmente, a não ser esses mais tímidos, como eu falei, né, que vão precisar das boas perguntas para você extrair deles quais são as queixas, quais são os problemas, quais são as situações que eles trazem, às vezes eles falam em uma frase, meu filho isso, né, meu filho não guarda brinquedo, meu filho não dorme, meu filho não come, meu filho não larga o celular, meu filho, sei lá, às vezes é só uma frase, outras vezes é uma história inteira, porque é uma história tão, vamos dizer, repetitiva, recorrente, e aquele desafio, aquele comportamento desafiador dos filhos, que eles querem contar em detalhes como que acontece, e é ótimo que façam isso, para que a gente consiga realmente entender essa dinâmica familiar. Porque nessa escuta, é a hora
de coletar dados importantíssimos sobre como acontece, quem são os adultos envolvidos nessa criação, nessa educação dos filhos, com que frequência, como se dá esse diálogo, essa interação entre o adulto e a criança, se tem irmãos, se tem outros fatores externos envolvidos aí, são filhos de, sei lá, pais divorciados, por exemplo, são filhos, são muitos filhos, qual é a posição na ordem de nascimento, né, dos filhos, dessa criança que está dando mais trabalho, vamos dizer assim, para os pais. É o primogênito, é o caçula, é o filho do meio, então são muitas variáveis que a gente estuda, que a gente observa, que a gente aprende a observar, que vão nos ajudar depois nos próximos passos. Então, esse primeiro passo, que é o da acolhida, que é esse momento de escuta, né? Que, como eu disse, se você precisar, você vai fazer perguntas. Atenção para não ser um interrogatório, viu, gente? Porque interrogatório só inibe as pessoas. As pessoas não querem se sentir cobradas, avaliadas, julgadas. Ninguém gosta disso, né? Então, é um momento agradável, de acolhida, de calma, de conexão. É um clima que você estabelece até para garantir, estabelecer essa confiança. Então, as suas poucas e boas perguntas só têm o intuito de ajudá-los a se aprofundar em alguma questão. Abre, por exemplo, você pode perguntar, e como você se sentiu quando isso aconteceu? E o que ele respondeu? E isso tem acontecido com frequência, mas veja que são poucas, né? Eu dei alguns exemplos aqui, mas são poucas perguntas. Daqui a pouco eu dou um exemplo de um atendimento todo, como que pode acontecer. Por enquanto eu estou apresentando quais 4 passos eu uso, tá? Nos meus atendimentos. Então, esse momento da acolhida não pode ser, vamos supor que tem uma sessão de 1 hora, né? Não pode durar 1 hora inteira, né? Eles, na minha opinião, eles devem sair desde o primeiro dia, da primeira sessão, aula, sei lá que nome que vocês vão dar, atendimento, com alguma coisa concreta, com alguma informação, com alguma prática, com alguma sugestão, sabe? Senão fica aquela sensação foi uma terapia. E não é. Nosso papel não é de terapeuta. Talvez você seja psicóloga profissional, talvez você já tenha, ou psiquiatra, ou sei lá, né? Você já tenha essa formação como terapeuta, ótimo. Então, como terapeuta, como psicoterapeuta, use, né? E abuse e use as duas, vamos dizer, formações juntas. Se você não tem essa formação, concentre-se no seu papel de educadora parental, de educador parental, para ajudar esses pais e mães com casos específicos, com comportamentos específicos, né? Tudo vai depender, como eu disse, da sua formação, da sua experiência, da sua bagagem, né? Bom, depois que nesse momento, né, que seria assim um aquecimento, em que você ouviu esse relato, esse espaço de relatos e tal, você vai para a parte que eu chamo de conteúdo. Então, a primeira parte é do ouvir, do escutar, né, escutativa. A segunda parte é o do informar. É a hora que você informa, que você apresenta um conteúdo, que você apresenta talvez um dado teórico, né? Apresente uma teoria, uma informação. Você apresente uma informação de um capítulo específico, de um livro específico que você acha que aquela informação vai ser útil para aquele pai, para aquela mãe. Talvez você até indique uma leitura de um capítulo de um livro específico, tal. Talvez você precise fazer uma demonstração, ou ouvir, ou explicar, sabe? Dar uma pequena aula expositiva, né? Dando pequena, hein, gente? Porque também, né? Senão eles vão achar uma chatice. Então você tem que ser hábil nessa sua explanação, nessa sua explicação, porque não é uma palestra. A ideia é uma introdução, é apresentar um conteúdo, informar uma teoria, trazer algo que para os pais vai ser, eu não conhecia, não tinha visto por essa perspectiva, eu não sabia disso. E pode ser também uma coisa prática, não precisa necessariamente ser uma coisa teórica, pode ser, olha, tem essa ferramenta que pode ser útil na sua situação.
Puxa, não tinha pensado nisso, não conhecia, não sei como fazer isso, né? Aí você tá pronto para a terceira etapa, né? Terceiro passo, que eu chamo de prática, que é quando você vai ensaiar com esse pai, com essa mãe, como seria a aplicação disso na vida deles. Porque você acabou de trazer um conceito novo, uma informação nova, uma teoria nova, uma ferramenta nova para esse pai, para essa mãe, né? Talvez eles até, gente, como hoje muitas coisas têm sido ditas por aí, talvez eles tenham até ouvido falar. Preparem-se para uma possível... mas eu acho que eu já tentei isso. Às vezes, eles tentaram do jeito que eles entenderam que aquilo é. Mas é importante você checar essa informação. Você verificar como que eles fizeram. Essa é a hora da prática. Essa é a hora da aplicação prática, do ensaiar, sabe? Do praticar. Esses são os verbos dessa fase. Então, você traz para esse momento do seu encontro com os pais uma atividade que gere reflexão, que lhes dê a oportunidade de, eu gosto de usar essa expressão, vasculhar no cérebro, sabe? Pensar mesmo, perguntas reflexivas, perguntas que fazem esses pais e mães pensarem, né? Qual que é a lição que eu aprendi, qual que é a ferramenta que eu estou aprendendo, qual que é a estratégia que eu estou aprendendo e como eu coloco essa ferramenta, essa estratégia, essa lição, esse conceito, esse conteúdo na prática, no dia a dia com os meus filhos, tá? Então, e a gente já está indo para a última parte. Deixa eu explicar uma coisa. Tem pais e mães que adoram uma teoria e que talvez comecem a fazer perguntas teóricas, né, muito específicas. Você ainda está naquela segunda parte do informar do conteúdo. Não, mas conta mais sobre esse autor. Onde ele nasceu? O que ele escreveu? São pessoas, talvez, que venham da academia, que já tenham feito mestrado, doutorado, sei lá. Eu já tive muitos pais desse tipo quando eu atendo um determinado público, né? Então, são pais que gostam, que querem e gostam de ver, de checar também, prepare-se, se você tem esse conhecimento, né? Agora, eu particularmente sou da opinião de que a teoria, ela precisa ser colocada na prática. Então, você dá uma dose de teoria e você ensina como coloca na prática. Porque, gente, no fundo, todos os pais e mães querem ajuda. Tem outro tipo também, viu? Já vou avisar. Os que não estão nem aí para a teoria. Que você começou a dar uma aulinha expositiva, eles já começam a bocejar, olhar para cima e pensar, olhar no relógio do tipo, não foi para isso que eu vim. Se eu quisesse uma aula, eu tinha dado um Google aqui, eu tinha procurado essa informação eu mesmo. Então, por isso, a sua sabedoria, o seu bom senso de perceber o quanto que você vai dosar desse segundo passo, né, que é o do informar o conteúdo, pro ensaiar, pro colocar na prática dentro do exemplo da necessidade daquele pai e mãe que você está atendendo, tá? Eu já vou dar um exemplo prático que vai ficar melhor para vocês entenderem. Porque os pais têm essa urgência, sabe? Eles querem sair com alguma coisa para testar. E ó, é um pequeno passo. É uma coisinha que eles vão testar. Não é uma coisa, vai ensinar. Então, por isso que eu gosto particularmente de organizar cursos em várias sessões. Eu sempre falo para os meus pais que pelo menos, para os pais que eu atendo, que pelo menos 10 horas. 10 horas de atendimento. Se serão 5 encontros de 2 horas cada, se serão 10 encontros de 1 hora, 7 encontros de 1h30, isso tudo é negociável, né? A frequência, eu gosto que seja uma vez por semana, que dure várias semanas, mas tem alguns pais ou mães mais desesperados que pedem 2 vezes por semana, então tem de tudo, tá? Mas eu particularmente gosto de dividir esse conteúdo para que dê tempo deles assimilarem mesmo, é uma coisa de curso, né, de aprendizado, porque senão é muita informação e não dá tempo de colocar em prática e testar o que você tem a ensinar para esses pais. Estou chegando, né, antes de dar um exemplo prático aqui para vocês, na quarta fase, no quarto passo do meu atendimento individual. Lembrando que eu estou trazendo um exemplo, gente, tá? E existem variáveis aí. Que é a fase do fechamento.
que é a fase do encorajamento, é a fase da lição de casa, até o próximo encontro. Por isso que eu estava explicando para vocês, eu gosto de usar essas palavras também, quero explicar isso. Eu gosto de usar as palavras encontro, sessão, atendimento ou sessão de atendimento. Às vezes eu uso a palavra aula, porque eu sou professora formada, né? Então eu gosto de usar a palavra aula, afinal, como educadores parentais, nós educamos, portanto, não deixa de ser uma aula. E eu entendo essa aula dessa forma mais completa do conceito aula, que não é só, lembram da parte 2, que é a parte do conteúdo? Tem gente que associa a aula com aula expositiva, só com essa parte do conteúdo. Não, a aula, ela inclui essa escuta ativa, inclui a habilidade de fazer boas perguntas, inclui o ensinar a colocar na prática, inclui esse planejamento, tudo isso, né? Que aliás, são habilidades, competências técnicas do educador parental. Se o educador parental não tem, né, noção de como começar a planejar, fica difícil. E nem todo curso tem carga horária suficiente, tem esse foco também, né, de orientar como fazer isso, tá? Então, por isso que vocês têm que saber o que eu preciso, que tipo de curso eu preciso para me preparar como educador ou educadora parental, tá? Bom, acho que tá na hora do exemplo, né? Vocês devem estar curiosos para saber. Tá bom, já entendi. Tem 4 passos. O primeiro é a acolhida, que é essa hora do escutar. O segundo, escutar o desabafo deles, escutar os problemas, escutar, né? Conhecer essa dinâmica familiar. É a hora da conexão, do vínculo, do elo, do clima, do rapport, né, que eu mencionei, da aliança. O segundo passo é a hora do conteúdo, do informar, de apresentar um tema, apresentar uma ferramenta, uma estratégia, um conceito, uma teoria. É a hora um pouquinho mais teórica, não pode ser longa, é uma pitada. E a hora da prática, que é a hora que o pai e a mãe, eles podem, por exemplo, se colocar no lugar, sabe, daquela criança. Eles podem se colocar no lugar deles mesmos. E você faz o papel da criança. Tá bom, então como você faria isso comigo? Como que você... Então eu vou dar alguns exemplos agora. E a hora do fechamento é a hora que você encoraja aquele pai ou aquela mãe a até fazer alguma coisa diferente. Porque se eles continuarem fazendo do mesmo jeito, eles vão continuar tendo os mesmos resultados. Então, só tem um jeito de ter outros resultados, que é tentar fazer diferente, utilizando algum elemento que você tenha já ensinado para esses pais, tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo, anotações de um exemplo, para dar para vocês. Olha só, vamos supor que chegou uma mãe, tá? É só você e uma mãe, e essa mãe está reclamando que ela não aguenta mais os brinquedos espalhados pela casa, que a filha não guarda os brinquedos, tira tudo das caixas, sacolas, né, gavetas, né, potes, tal, e que ela fez um desabafo, uma parte, né, do seu primeiro atendimento em relação a isso. E você pode perguntar, né, para ela, assim, se precisar, porque às vezes eles falam tudo, como eu disse, você pode perguntar: e quem guarda, afinal, se a sua filha não guarda? Para você ter um dado importante aí de quem guarda. E como você se sente quando a sua filha se recusa a guardar? Né? Lembrem-se que é óbvio que dados anteriores sobre a idade dos filhos, sobre quantas crianças são, aonde isso acontece, né? Qual que é a rotina dessa criança? Uma criança que vai para a escola, uma criança pequena que ainda não vai para a escola, quem fica com essa criança no dia a dia? É só essa mãe? Né? Porque existem outras reflexões que você já está aí, educador parental, fazendo. Será que tem muitos brinquedos nessa casa? Será que a forma como esses brinquedos estão sendo organizados, né? Então você já vai aqui fazendo algumas reflexões que você ainda não vai, porque nesse momento de acolhida, nesse momento de conexão, não é hora de julgamento, não é hora de testar hipóteses ainda. Você só está ouvindo, tá? Observando, coletando dados, fatos. Aí você apresenta uma sugestão. Eu adoro perguntar, né, se essa mãe, nesse caso, perguntaria se essa mãe conhece o quadro de rotinas. E vamos supor, né, que ela não conheça.
Então, nessa parte do informar, do conteúdo, eu contaria o que que é. Olha, o quadro de rotinas é assim, assado. Você pode usar gravuras da criança fazendo diferentes atividades. Você pode usar fotos da criança fazendo diferentes atividades. E aí você se concentra naquele momento do dia que é mais caótico para você. No seu caso, que é a hora do guardar o brinquedo, que a gente está me contando, que é no fim do dia, é a última, praticamente a última atividade, depois que a criança, né, passou um dia inteiro, já até tomou banho, jantou, é aí que você pede que ela guarde o brinquedo, não é isso? Então, quando a gente tem essa clareza, o quadro de rotinas nos ajuda até a observar se esses rituais, se essa ordem de atividades está a mais coerente, a mais adequada. Então, você nesse momento da informação vai trazer, por exemplo, a informação da importância para a criança de ter uma rotina, da importância de fazer esse quadro de rotinas com a criança, dos malefícios, né, dos benefícios do quadro de rotinas, porque ele é, atenção, agora dado aqui para pais e mães, porque eu sei que educadores parentais já sabem disso. Quadro de rotinas é diferente de quadro de incentivos. Sabe aqueles quadros de incentivos que antigamente eu confesso que eu mesmo usava? Não com a minha filha, nunca usei, mas com alunos. Aquela história de pôr estrelinha, de dar adesivo, dar premiação, né? Não, atenção. Então, os resultados em longo prazo dos quadros de incentivo, que eu particularmente não defendo, não apoio, porque venho de uma base teórica que é a disciplina positiva, que é contra a psicologia adleriana, é contra prêmios e recompensas. Então, não é disso que nós estamos falando, e isso tem que ficar muito claro no caso, se fosse eu fazendo esse atendimento para essa mãe do brinquedo, eu explicaria o quadro de rotinas, não o quadro de incentivos. Tá claro? Isso tem que ficar claro para você primeiro e também, no caso, para a mãe tá, que trouxe esse problema, porque eu vou argumentar trazendo os resultados em longo prazo. Essa história da criança fazer só para ganhar o adesivo, fazer só para ganhar a estrelinha, ou chocolatinho, ou ponto, ou sei lá o que, ela fica dependente dessa avaliação externa, dessa aprovação externa, desse adulto que vai dizer o que fazer, como fazer. Então cresce uma criança absolutamente dependente, mas eu não vou entrar muito nesse assunto hoje, tá? Vou falar do assunto, né? Estou explicando essa segunda etapa, esse momento do conteúdo, da apresentação do tema ou da ferramenta. Então, você explica a importância de ter a rotina, a importância de fazer com a criança, os benefícios de fazer o quadro de rotina com a criança, né? E do porquê a rotina, porquê fazer com a criança é tão diferente, percebem? Então, é a hora do o que, do porquê, do como. É a hora que você dá a informação, que você apresenta nesse caso foi uma ferramenta, foi uma estratégia. Podia ser também, não, mas tem um tanto de teoria também, porque você vai explicar a importância da rotina, que vai trazer segurança, que vai trazer calma, tranquilidade, o quanto as crianças pequenas precisam, todas, né? Todas, todo mundo, mas as crianças pequenas ainda mais dessa rotina. Que bom. Então, já estou aqui, estão perguntando se vai ficar gravado, vai ficar gravada, a gravação existe, mas é só para quem está no grupo de WhatsApp. Inclusive, esse já é o nosso 4º dia do Seminário de Educação Parental e estamos hoje já falando, já estou dando até exemplo prático de como eu faço um atendimento individual com um pai ou com uma mãe, tá? Então, das 4 etapas, que eu já vou revisar já, eu já estou dando um exemplo tô indo da segunda para a terceira etapa. Então, eu vou revisar agora. Então, depois que eu fiz aquela acolhida, que eu ouvi, que eu escutei, que eu perguntei, depois que eu informei, que é a segunda etapa do conteúdo, que eu informei uma estratégia, ensinei algum conteúdo, alguma teoria, né, fiz uma demonstração, enfim, dou uma explicação, pode até ser uma história também, tá? Muito útil. Eu chego na parte 3, que é a parte da prática. E aí, junto com essa mãe, eu vou ensaiar.
Literalmente. Vou falar assim, bom, faz de conta que eu sou seu filho. Você aprendeu a história do quadro de rotinas. Me explica, me convence. Eu tenho tantos anos, a idade da filha da criança, né? Você vai me convencer, nós vamos fazer aqui um teatrinho, uma demonstração, um ensaio, é um exercício prático de como que você vai me explicar sobre esse quadro. Porque, gente, quando a pessoa ouve uma teoria, uma estratégia, uma ferramenta, talvez não fique claro para essa pessoa como colocar na prática, sabe? Ela fala, tá bom, então já entendi. Eu vou lá no computador, eu seleciono as figuras, eu recorto, eu colo num papel, eu entrego pro meu filho e falo, filho, esse é o nosso quadro de rotinas. Eu não gosto desse jeito. E tenho motivos para argumentar para esse pai e para essa mãe porque ele não deve fazer isso, o quadro de rotinas, dessa forma. Um dos principais motivos é que a criança ela não vai se sentir motivada a querer cooperar, a querer cumprir aquela ordem do quadro de rotinas, aquele ritual, né? Se ela não participou dessa elaboração. Então, o gostoso é fazer tipo jogo mesmo, sabe? Primeiro dia, né? Então, filha, aprendi a fazer um quadro de rotinas, é um negócio super legal. Mas antes, a gente tem que tirar umas fotos. Então, hoje é dia das fotos. Me ajuda a pensar nas coisas que você faz depois que você volta da escola, por exemplo, tá? Depois que eu volto da escola, eu lavo as mãos, primeira coisa. É verdade. O que mais você faz? Eu tomo lanche. Eu também tomo banho, eu também janto, também vejo televisão, também brinco com os meus brinquedos. Aí eu vou dormir. Opa, filha, tem coisa faltando aí. Você vai dormir sem escovar os dentes? Não, é verdade, eu escovo os dentes. Opa, tem outra coisa faltando também. Você, antes de jantar, você tem que fazer o quê? Escovar o dente não é. Deixa eu pensar. Lavar a mão. É, isso. E com os brinquedos, tem que fazer o quê? Percebe que toda essa conversa que você tem com a criança, você está levantando, e você pode ajudar, escrevendo, fazendo uma listinha de quais são as fotografias que vocês têm que tirar. Quais são os momentos desse quadro de rotinas que vocês têm que tirar. Então, essa conversa, esse diálogo, essa brincadeira. Então, vamos fazer, vamos ensaiar. Hoje a gente vai fazer, vou tirar foto. Então, eu vou tirar foto de você. Não, tomando banho sem roupa não, né? Que eu não vou pôr uma foto sua sem roupa. Vamos pôr uma foto de você enrolada na toalha. Então, dentro do box, mas assim, sem te ver. Só a sombra, né? Sei lá. Então, você faz com a criança isso um dia. Aí, depois você vai imprimir, porque isso tudo, você, educador parental, tá perguntando para essa mãe, bom, e aí, você tirou as fotos no mesmo dia que você vai montar o quadro? Não vai dar para montar no mesmo dia, porque eu tenho que imprimir. A minha impressora tá quebrada, eu vou ter que levar para imprimir. Não vai dar para ser no mesmo dia. E aí, quando você tiver essas fotos impressas, o que você vai fazer? Você que vai recortar o seu filho? Depende da idade. Percebem? Então, são pequenos detalhes que podem fazer toda a diferença, porque tem pais e mães que não têm a menor ideia se os filhos estão numa fase capazes de utilizar uma tesoura. Então, cabe a você dar esse tipo de informação para os pais também, sabe? Então, no caso, tá bom, vamos supor que saiba já usar tesoura. É uma criança que já está indo na escola e tudo. Filha, então, olha, estão aqui as fotos, a gente já imprimiu, vamos recortar. Mamãe te ajuda, você recorta isso aqui, eu recorto isso aqui. Agora vamos montar na ordem. Aí coloca, faz, tal. Poxa, olha que legal, você já sabe ver números, filha, horários. Vamos colocar aqui os horários que a gente está combinando, tal. Ou não precisa, tá, gente? Se for uma criança bem pequena, não precisa dos horários, não. Só a sequência mesmo das fotos, pode ser num fio, que você cola, assim, fica bonito, sabe? Ou pode ser num cartaz mesmo, na cartolina, depois decide com a criança onde isso vai ficar no quarto dela, né? Quadro de rotinas dela, se ela vai escrever o nome dela no alto, como, né? Enfim, ela se apropriar desse quadro de rotinas que ela ajudou a construir. Vejam que essa parte, a parte da prática, do ensaio, você não vai fazer um quadro de rotinas com a mãe que você está atendendo, mas você está levantando com a mãe o passo a passo do como fazer. Tem pais e mães muito rápidos. Eles mesmos já falam, aí eu já tô pensando, vou fazer isso, vou usar, tal. Não, tá ok, já entendi. E realmente vai entender, já entendeu? E vai ser ainda mais criativo do que você. E na próxima sessão vai te mostrar, vai trazer uma foto de como ficou o quadro de rotinas deles. Vocês se preparem que tem pais e mães incríveis que assim dá vontade mesmo. Agora tem outros que vão chegar na sessão seguinte e falar, não tive tempo. Eu falei para o meu filho fazer, ela não quis fazer.
E olha, ai, você não sabe, não adiantou nada. Então você tem que ter uma dose extra de paciência para perceber quais são as ferramentas, as estratégias, os conteúdos que são importantes e necessários e urgentes para aquele pai e mãe, sabe? Porque às vezes você tem que dar um passo para trás. Antes de ir numa coisa tão prática, você tem que desenvolver uma autoconsciência nesse pai, nessa mãe, de como que eles falam com os filhos. Porque imagina esse pai e mãe, se não tiver uma orientação sua, pode chegar com esse quadro de rotinas, como eu disse para vocês, feito, né? Olha, tá aqui, tá feito, viu, filho? Tá tudo aqui, ó. Pode seguir o passo a passo, porque a mamãe já fez, né? E você agora só tem que seguir aqui, tá bom? Tá combinado? Tá combinado? Já fizemos um combinado, então. Gente, isso não é combinado, né? Mas tem pai e mãe que acha que é, viu? Então prepare-se. Bom, nessa parte prática, você vai motivar, ajudar, orientar essa mãe, né? No caso que eu tô dando o exemplo da mãe que a filha não quer guardar brinquedo, a fazer o quadro de rotina e incluir a hora do brincar e a hora de guardar o brinquedo. Porque é essa a falha, no caso das crianças. Elas topam rituais. Ainda mais as crianças que vão à escola já. Estão acostumadas com rotina na escola. Sabem que tem a hora do lanche, que elas adoram, e que depois da hora do lanche tem a hora do parque, que elas adoram também. E sabem que depois da hora do parque, ou depois da hora do lanche, sei lá, depende da escola, tem a hora da higiene, que é o lavar as mãos, é o escovar os dentes. E em algumas escolas tem a hora da soneca. Ah, mas eu não gosto de soneca, mas é a hora do descanso. Se você vai dormir ou não, é uma opção sua. Mas todas as crianças descansam, os pequenos, né? Então, eu tô trazendo isso para vocês saberem que desde pequenos, as crianças super precisam e se adaptam às rotinas. Então, essa mãe que tá tendo dificuldade com a criança que não guarda brinquedo, é porque não virou um hábito o guardar o brinquedo. Como vai virar, né, o escovar os dentes, o tomar o banho, o lavar o cabelo, ou o, sei lá, esvaziar o prato, colocar na pia, se for mais velho, lavar o seu próprio prato e assim por diante, tá? Tudo é uma questão de prática, né? Então, com essa mãe que você está atendendo, você explica o passo a passo como montar com a criança, como isso vira um acordo, né? E agora estamos indo para o nosso fechamento desse atendimento, que é a hora que você encoraja, que você dá uma lição de casa, uma tarefa para o próximo encontro, para a próxima aula, para a próxima sessão. Você vai usar o nome que você quiser. Eu não recomendo o nome consultoria, viu? Consultoria é para consultores, mentoria é para mentores. E mentores e consultores são pessoas com muita experiência, que estudaram muito. Então veja bem se é o caso de você usar essas expressões, tá? Tem que ter muita experiência prática, muito conhecimento teórico. Então eu recomendo que educadores parentais utilizem esses nomes que eu estou falando. Ou é sessão, ou é encontro, ou é atendimento individual, ou é aula, né? Você vai ver qual que você sente mais à vontade, tá? Ah, o pessoal aí tá falando, vamos combinar que isso não é combinado. Tô adorando, é isso mesmo. Aqui em casa ainda não consegui fazer esse quadro de rotina. Daí a importância, por isso que eu adoro dar cursos para pais e mães, sabe? Por quê? E para educadores parentais, no caso, né? Há anos eu venho fazendo isso já também. Porque a gente aprende primeiro pra gente. É aquele primeiro passo do autoconhecimento que eu falo tanto, gente. A gente aprende, puxa, isso aí vai ser útil pra minha vida aqui, isso aqui vai ser bom pra mim, isso aqui vai ser bom pra minha filha, pra minha casa, pra minha rotina familiar. Aí depois eu vou poder explicar com mais propriedade até pros pais e mães que eu vier atender, tá? Bom, ficou claro aí que aí essa lição de casa, no caso, o F, agora você vai conversar com a sua filha, você vai motivá-la, você vai preparar as fotos, você vai montar, você vai fazer acordos e você vai testar o uso, né? Vamos supor que na sessão seguinte essa mãe chega e fale assim, olha, você vai perguntar, né? Como foi? Caso ela não conte, porque às vezes eles já chegam contando. Ai, Beth, doida pra contar, você não sabe, foi ótimo, foi horror, foi horrível, não deu certo. Eles dependem, né? Na maioria das vezes eles dá certo, mas pode acontecer de não dar. Vamos supor que ela fale que não funcionou. E você fala assim, tá bom, mas como é que vocês fizeram? Né? O que tá pegando? Eu acho que ela tá muito cansada. Não é por causa do quadro de rotinas, é porque é a última atividade do dia. Muitas vezes os próprios pais percebem isso. E aí você pode só fazer uma pergunta para ajustar.
E poderia ser colocado essa hora de guardar os brinquedos num outro horário que não a última atividade do dia? E essa mãe pode perceber que sim. Não, pensando bem, ela pode guardar os brinquedos antes da hora do banho. E não brincar mais depois do banho. Porque aí o banho, o jantar, o escovar os dentes, pode ser uma atividade mais calma, uma atividade talvez de história, sabe? E aí você coloca, dá uma sugestão de trazer, de fazer essa, à medida que vai ficando, né, a hora de dormir da criança, que as atividades precisam ser mais calmas, precisam ser mais, sabe, o escurinho da casa, o silêncio da casa. Tudo isso vai contribuir para que a criança tenha uma boa noite de sono, né? Criança e todos da casa. Bom, enfim, espero que tenha ficado claro que aí na próxima sessão você precisa checar a lição de casa. Então, que é aquela hora do aquecimento e da escuta, vai incluir, até no caso, vamos supor que dessa mãe fale assim, olha, percebi que não deu certo por causa do horário, ela tá muito cansada, então eu vou trazer para antes. E aí você já pode até trazer uma informação a mais. Sabia que existem músicas para guardar brinquedos? Sabia que existem jogos para guardar brinquedos? Quer aprender um? Você já conhece algum? E aí você compartilha alguma forma, outra, né, de guardar brinquedos de uma forma lúdica, que eu tenho certeza que vai funcionar super bem, tá? Então vocês estão vendo como a hora da tarde da tarefa escolar, que é um parto, né? Então, cada mãe traz o seu desafio, cada pai traz o seu desafio e cabe a você, educadora parental, saber lidar com os diferentes comportamentos, tá?